Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem glorificamos em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, depois de termos passado um sábado e um domingo de gloriosas bênçãos sobre a vida da igreja. Amados do Senhor, se algum visitante estiver entre nós, sinta-se à vontade, é uma honra tê-lo aqui. Ao internauta que interage conosco, fortíssimo abraço. Quero repetir, em mais um culto de doutrina. Parece que amém, está caindo ali tudo. Mas nesse momento é com alegria que nós vamos começar essa palavra. E desde já eu peço nesse momento que o nosso pastor Gabriel levante a sua voz em oração. E todos juntos com ele, no só espírito, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite na tua casa, por mais uma noite, Pai, diante da tua palavra, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda a misericórdia, a graça de entendermos aquilo que o Senhor há de enviar através do teu servo. Usa, ó Deus, em nome de Jesus, para entregar a tua palavra e que saiamos daqui, Senhor Deus, por ela edificados, consolados, exortados. Essa é a nossa oração, nosso clamor, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém, amados do Senhor. Enquanto os nossos ministros de louvor vão se aceitando, com toda a razão, com todo o merecimento, foram tomar sua água, foram ali no bebedouro, e agora nós vamos, já tendo orado, entender alguma coisa, e como orou o pastor Gabriel, vamos atentar bem para a palavra, para que dela nos venha alimento, para que dela nos venha o sustento nosso de cada dia. Amados do Senhor, essa noite, antes de abrirmos a palavra do Senhor, preste bem atenção para que entendamos a doutrina, a palavra de hoje, que é muito simples, é muito clara, como tem sido sempre. Preste bem atenção. Assim como existem fundamentos bíblicos, assim como existem sinalizações bíblicas, princípios bíblicos para que nós entendamos a geração do arrebatamento, eu estou me referindo, e todos nós conhecemos, à apostasia e à aparição do anticristo. Então, assim como nós temos essas sinalizações inequívocas de que a apostasia seria evidente, para que então fosse revelado o filho da perdição. Essas sinalizações são fundamentais para que discernamos, para que possamos discernir, ou para que discernemos essa visão do arrebatamento. Pastor, tem muitas outras, claro, eu sei, tem muitas outras visões, sinalizações e características que nos apontam para o arrebatamento. Então, eu dizia, assim como existem fundamentos para discernir sinais para o arrebatamento, a Bíblia diz que isso não virá sem que primeiro venha a apostasia, um sinal, e seja revelado o filho da perdição, segundo sinal. Perfeito. Muitos outros existem, mas esses dois são fundamentais. Assim como existem esses fundamentos para discernirmos o arrebatamento, existem também na palavra de Deus sinais inequívocos, sinais óbvios, para que entendamos todas as ações da igreja, todas as atitudes da igreja, tudo aquilo que envolve as nossas decisões, tudo aquilo que envolve o corpo de Cristo. Existem sinalizações, parâmetros tão claros que nós jamais podemos passar por cima deles, para que possamos também entender, discernir qualquer ação, reação, atitude, qualquer visão, para que nós tenhamos sempre o aval do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, para que entendamos essa visão, eu quero repetir para os que estão chegando, que assim como nós temos sinalizações claras, inequívocas para o arrebatamento, sinalizações claras, inequívocas para a vinda visível de Cristo, sinalizações claras, específicas sobre o milênio, sobre tudo, queridos, santidade, tudo. Nós também temos parâmetros bíblicos, sinais inequívocos de qualquer ação, atitude, reação, visão, projeto do corpo de Cristo. Muito bem.
Para então entendermos o que eu estou falando, quais são, pastor, essas sinalizações pelas quais nós devemos entender as ações, as reações, os projetos, o andamento do corpo de Cristo? Como é que nós podemos entender para que tenhamos bom siso, para que tenhamos discernimento? Quais são os fundamentos? Então repare, não é preciso você abrir apenas, ouça, você conhece a palavra, depois abriremos. Quais são? Lá você citou, pastor, apostasia anticristo para o arrebatamento, são outras várias, já falou. E agora, quais são as sinalizações para que entendamos o corpo, o seu movimento, as suas atitudes, as suas reações, os seus projetos? Em primeiro lugar, veja bem, a palavra de Deus diz em 12 de 1 Coríntios, verso 7, que a manifestação do Espírito Santo, preste bem atenção, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então olha lá, a manifestação do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo visa, atente bem para a palavra, visa, preste bem atenção, que cada um que seja tocado nas suas ações, reações, atitudes, projetos, entenda que a manifestação, quando vem pelo Espírito Santo e do Espírito Santo, essa manifestação sempre vai visar um fim para o corpo, para a tua vida e para o corpo de Cristo. Sempre vai visar um fim proveitoso. Primeira coisa que você analisa em qualquer situação, no momento de decisão, no momento de escolha, é você dizer assim no seu coração: Espírito Santo de Deus, isso visa a um fim proveitoso? Isso é para a tua glória e para a edificação do teu corpo? Sim, Senhor, então eu vou em frente, porque vem de ti. Esse é o primeiro parâmetro para esse momento, de que nós devamos discernir sempre aquilo que para o corpo é interessante, as ações, as atitudes, as reações. Segundo, o Espírito Santo age edificando, consolando e exortando, ou edificando, exortando e consolando. O Espírito Santo, quando age, quando sinaliza, quando se dá a entender a igreja, primeiro, ele visa um fim proveitoso para o corpo. Segundo, ele exorta, consola e edifica. Ele não acusa, ele não condena. Ele exorta, consola e edifica. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, toda atitude, toda reação, toda ação, todo projeto que se delinear para a igreja vindo de Deus, ele objetiva um fim. Segundo, ele se pauta na exortação, no consolo e na edificação do corpo. Terceiro, como é um pouquinho longo, eu quero abrir com vocês em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Veja bem, visando um fim proveitoso, primeiro. Depois, exortando, consolando e edificando. E agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 15 a 27, pastora Nayufi, minha linda esposa aqui na frente, nos lerá. 1 Coríntios capítulo 12, de 15 a 27. Entenda bem que não se contradiz com os pontos anteriores e dá-nos um entendimento perfeito. Vamos lá, amados. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti,
nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Mas para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Muito bem. Então eu vou só para o 25 agora, só para que a essência não fosse tirada. O 25, o versículo 25 do 12, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem membros, ou cooperem os membros, com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos os outros membros com ele também sofrem. E se um deles é honrado, com ele que é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, amados, nós não podemos nos desvincular como pessoas, como indivíduos, como cidadãos da família de Deus. Nós não podemos nos desvincular do corpo. Por quê? Para que não haja divisão, para que haja o respeitar ao fim proveitoso de 12:7 de 1 Coríntios, e que também haja, preste bem atenção, esse outro ponto que nós colocamos, edificando, consolando e exortando. Então, para que não haja divisão, todo membro individualmente, ele deve entender o corpo. Ele tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Vibrar com os que são honrados e chorar com aqueles que porventura sejam feridos ou tocados. Muito bem, então nesse momento, esse tripé, para não irmos para 7 passagens, esses 3 itens, a manifestação do Espírito Santo é concedida, é dada a cada um do corpo, visando a um fim proveitoso, edificando, exortando e consolando, para que não haja divisão e para que todos contribuam uns para com os outros, para a glória do Senhor. Muito bem. Então esses patamares, esses pilares são importantes para que todos vocês, amados, todos nós, tenhamos condições de discernir situações, mesmo no seu trabalho, mesmo na sua empresa, mesmo no corpo, mesmo no relacionamento, para que você entenda quando a ação é aprovada por Deus. Tem esses pilares, não podem fugir ou não pode fugir deles, porque somos membros um dos outros. Muito bem. Agora vamos para o momento que se inicia. Eu fiz uma pequena introdução em todos os pontos da Bíblia, há sinais característicos para a sua ocorrência. Em toda atitude, projeto, enfim, há também um princípio que não devemos esquecer. 1 Pedro capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Quantos encontraram? Amém, amados? 1 Pedro, capítulo 4. Preste então bem atenção. Puxei aqui a passagem e agora peguei. A partir do versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Entenda bem. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, cuidadosos, a mesma coisa que criteriosos, e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso
uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, Pedro nos adverte para o fim de todas as coisas que estaria próximo e já está desde que Jesus veio ao mundo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, cuidadosos, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, é o vínculo da perfeição de ontem, o amor. Acima de tudo, porém, sede. Olha lá, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, amados, dentro desse amor divino, dentro dessa visão de consolo, exortação e edificação, diante dessa visão de que o Espírito trabalha sempre visando um fim proveitoso em cada membro, para que o proveito seja do corpo para a glória dele, entenda isso. O Senhor então mostra que para isso não deve haver divisão, porque somos membros um dos outros, membros deste corpo, e individualmente o ministro Rafael faz parte desse corpo. O ministro Ed, os membros, cada um de você, cada um de nós, somos membros deste corpo. Muito bem, amados. Então, nesse momento, o apóstolo Pedro está dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos, sóbrios, equilibrados, temperantes, a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente entre vocês hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quem aqui é dispensa de Deus? Então eu vou abrir meu coração e você vai precisar de mim, e eu tenho que ser uma dispensa pronta a te dar amor, pronta a cobrir os meus e os teus pecados, pronta a ser uma pessoa que vai gerar um fim proveitoso para o Espírito Santo na igreja. Então olha lá, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamar, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como é que está esse texto? Versículo 11. Se alguém fala, se alguém prega, se alguém emite uma opinião como igreja, se alguém procura a mim, a nós, fale, olha lá, para que não haja divisão, para que o Espírito Santo continue tendo proveito entre nós, para que contribuamos para essa perfeição no vínculo do amor. Se alguém fale de acordo com os oráculos, doutrina, ensinamentos, oráculos, esse termo é isso, doutrina, ensinamentos, verdades da palavra de Deus. Se alguém fale segundo os oráculos de Deus. Amados, toda a igreja tem que discernir que você não pode aceitar nada que não tenha fundamento bíblico. Você não vai amaldiçoar, você não vai jamais caluniar, Deus me livre, mas você não pode escutar, ou falar, ou discernir, ou agir, seja em projetos, realizações, trabalhos, fora dos oráculos, fora da doutrina, fora das verdades da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Preste bem atenção nisso. Então repare, por quê? Porque se nós agirmos, se nós falarmos, eu estou incluso, se nós andarmos, se nós tomarmos projetos e ações fora da doutrina, fora dos oráculos de Deus, nós estaremos quebrando quais princípios? Estaremos quebrando a unidade da igreja, que não haja divisão. Estaremos quebrando a vontade do Espírito Santo, um fim proveitoso.
E estaremos, infelizmente, deixando o inimigo quebrar, porque não lhe ignoramos os desígnios, a edificação, o consolo e a edificação do Espírito Santo para o corpo, do qual todos nós individualmente somos membros. Amém, amados? Espero que estejam bem atentos, porque são coisas tão simples que, se você não observar, qualquer um de nós, amado, qualquer um, é levado por vento de doutrina, por todo vento de doutrina ao redor. Muito bem. Então, em primeiro lugar, se alguém fala, se alguém diz, se alguém exerce, se alguém pratica, se alguém anuncia, faça-o segundo os valores da palavra. Não quebremos jamais o fim proveitoso do Espírito. Quando é para ele, é proveitoso, o corpo é preservado. Um sofre, vamos sofrer com ele. Um está feliz, honrado, vamos honrá-lo e nos alegrar com ele. Até aí, o Senhor nos tem dado esse entendimento. Então, se alguém fala, é de acordo com o que estamos conversando hoje na palavra. Faça o balizamento, meu irmão. Analise se vem edificando, consolando, exortando, se não está anulando a visão do Espírito, que sejamos colaboradores, e que sejamos colaboradores com a unidade do corpo, Efésios 4, com a unidade do corpo. Entendamos isso. Todos nós, tá, meus amados? Todos nós temos, e entendamos que o endereço da palavra é para todos nós. Muito bem. Hebreus capítulo 5. Texto conhecidíssimo dos amados. Agora, igreja, sempre atentemos para que isso sirva de fundamento em nossas vidas. Repito, para que não sejamos abalados e para que não sejamos levados como menino por todo vento de doutrina. Hebreus 5, de 1 em diante, mas eu vou parar em pontos específicos daqui a pouquinho, para que você entenda. Por isso, preste bem atenção. 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, o Senhor está se referindo a princípio ao Velho Testamento, para nos trazer numa visão do novo e do caminhar da igreja hoje e para sempre. Repare só o que diz o texto, no versículo 1 somente. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então, quando Deus levantou Arão, quando Deus levanta um sacerdote, um apóstolo, um pastor, um evangelista, um profeta, enfim, ele levanta esse homem tirado dentre os homens, cheio de fraqueza, igual a todos nós, ele tira. Mas quando ele tira e unge, capacita uma liderança, ele capacita essa liderança com as coisas de Deus. Por exemplo, fim proveitoso, exortando, consolando e edificando, para que não haja divisão, para que falemos e hajamos sempre dentro dos oráculos, da doutrina, dos princípios de Deus. Ele concerne ao homem e dá ao homem coisas de Deus a favor dos homens, a favor da igreja. Então aqui está um princípio de autoridade sacerdotal. Entenda isso para que a gente chegue no Novo Testamento. Autoridade sacerdotal, queridos, isso não acabou, isso continua de uma forma mais dinâmica. Então vamos lá, eu vou repetir. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Não a homens, queridos, não há emoções, a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, daqueles que erram ao não observar esses parâmetros que nós estamos trabalhando. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Pois também ele, o sumo sacerdote,
do qual o maior exemplo é o Supremo Pastor, o Supremo Sacerdote Jesus, porque ele, como homem, também é sujeito, também ele é, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer, isso no Velho Testamento, sacrifícios pelos pecados. Aqui nós vamos usar isso como perdão, como cobrirmos os pecados dos nossos irmãos, tanto do povo como de si mesmo. Agora atenção, aqui começa o raciocínio. Ninguém, o termo ninguém, amados, não exclui absolutamente nenhum. Ninguém, pois toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então o versículo 4 está dizendo que a autoridade eclesiástica, a autoridade sacerdotal, não é honra de uma pessoa, não é honra de um ser humano, não é honra do afranho, se ele não estiver preparado para pegar as coisas de Deus, para servir os homens, a igreja, e condoer-se, e estar com a igreja. Então, olha lá, ninguém toma para si, ou toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Estou me referindo à palavra, à autoridade eclesiástica sacerdotal. Assim também Cristo, olha que coisa linda, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por causa do conhecimento de amor e de perdão e de compaixão que ele tinha, embora sendo filho com F maiúsculo, filho do Altíssimo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, Emanuel, Deus conosco feito carne, se tornou homem, e como homem, ele aprendeu a obedecer. A obedecer. A autoridade sacerdotal, eclesiástica, ela tem que obedecer a palavra. Ela tem que agir segundo a palavra, de acordo com a palavra, não deixar que nada fora da palavra tome conta dela, autoridade eclesiástica sacerdotal. Muito bem, então veja bem, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Então depois eu digo, dentro desse aspecto, para que a gente entenda. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação deles, da salvação eterna, para que todos lhe obedecem. Para que os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amados, igreja, eu pego o 4. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Preste atenção, amados. O homem é tomado dentre os homens para ser consagrado. E nesse caso, e nesse momento, quem é o nosso supremo pastor? Jesus. Onde é que está isso, pastor? Apenas ouça. Lá em 1 Pedro 5,4 diz: ora logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis dele a imarcessível coroa de glória. A quem o pastor, olha aqui, a quem o supremo pastor, não vá para lá, fique aqui em Hebreus. A quem o supremo pastor e com quem o supremo pastor está reverenciando, ou indicando, ou sinalizando em 5,4 de 1 Pedro. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis dele, do supremo pastor, a imurchável, a inferrujável, a imarcessível coroa de glória.
A quem nesse texto que eu acabo de ler, o Senhor dará a imarcessível coroa de glória? A quem? Aos presbíteros, aos pastores, às autoridades eclesiásticas que seguem o modelo de Cristo, que pegam as coisas concernentes a Deus e a distribuem para os homens, e que sofrem, e que aprendem a obedecer a palavra, e que aprendem a se sacrificar para que Cristo seja glorificado. Insta, quer seja oportuno, quer não, cumpre cabalmente o teu ministério, suporta as aflições, fala, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então o Senhor, Ele vê aquele que não tomou para si essa honra. Quem é isso, irmãos? Eu estou me referindo a ministérios aí fora, que não são todos, tem muito ministério de Deus, não somos só nós, mas que não têm essa chamada. São igrejas que pregam prosperidade, evangelhos açucarados, melados. São igrejas que convivem, têm medo de pregar sobre certas coisas, não suportam pressão. São igrejas cujos seus sacerdotes, como diz em Malaquias, como confirma em Zacarias, não servem ao Senhor. Não estão capacitados, tomaram para si essa honra, mas não glorificam o Senhor. Não exercem a palavra visando um fim proveitoso. Não exercem a palavra no sentido de que deixem o Espírito Santo edificar, consolar e exortar, para que haja exortação, consolo, como eu acabo de repetir, para que não haja divisão no corpo. Então o Senhor diz: ninguém, estou em Hebreus 5, 4, ninguém, pois, toma para si esta honra. De quê? De pegar as coisas concernentes de Deus para servir aos homens. Ninguém toma para si esta honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, autoridade eclesiástica, sacerdotal. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre. Ele, Jesus, 7, nos dias da sua carne, como homem, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que meu irmão, igreja, todos nós temos que ter cuidado. Irmão, quem não obedece à palavra, que é o verbo que se fez carne, quem não se curva a esses parâmetros, não nega a si mesmo, não toma a sua cruz, não obedece a Jesus. Por isso que há muitos sacerdotes, muitos dirigentes, estou me referindo a eles, no mundo, que não se deixam modelar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. São pessoas orgulhosas, soberbas, dirigindo igrejas. Por isso, amados do Senhor, louva a Deus, não só por essa igreja, mas por todas aquelas cuja liderança se pauta nesses princípios. Sabem por quê? Porque, amados do Senhor, fazendo assim, nós não seremos envergonhados. Nós seremos apresentados a Deus como noiva virgem de um só Senhor. Então nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, para que não nos submetamos a qualquer autoridade eclesiástica. Daí a preocupação, daí a visão da nossa liderança, de sabermos que vamos prestar contas de cada um de vocês, de sabermos que o Senhor vela por suas ovelhas, e assim que Ele se manifestar, o Supremo Pastor, Ele dará àqueles que lhe obedecem, olha o texto, que lhe obedecem, que fizeram como Ele prescreveu, a eterna, a imarcessível, a imurchável coroa de glória. Por isso que vocês, igreja, são a glória da liderança, e a liderança a glória de vocês. Por isso que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele que libera geral, não.
ele vai atrás, irmãos. Ele vem cá, o que você tem que dizer e saber o porquê de toda atitude, ação, reação, projeto. É por isso que nós não abrimos mão desse ministério, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque esse Supremo Pastor, ele não reconhece outra autoridade que não seja instituída por ele. E é por isso que desse púlpito, dessa liderança, as consagrações ocorrerão, e esse ministério, e essa palavra, mediante imposição de mãos, será delegada a toda a liderança, a vocês quando forem intitulados, colocados, porque nós temos que ter, amados, essa cautela, esse cuidado em pensar o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos na palavra seguindo, ou para onde iremos. Olha aqui, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, aí você já entendeu, pela dor, por tudo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então o ministro, ele tem que ter duas qualificações, e eu louvo a Deus que essa igreja tem isso, amado. Nenhum líder nosso está aqui à toa, não, todos eles têm isso. Nós sabemos, igreja, em primeiro lugar, que nós fomos consagrados pelo Supremo Pastor. Em segundo lugar, nós temos que obedecer esse Supremo Pastor, nem que isso nos custe o sangue, nós temos que obedecê-lo. Não tem visão de nada, só a visão de fazer a vontade dele. Aí ele diz para você que obedece a ele, logo, filhos, que o Supremo Pastor se apresentar, ele dará a todos vocês da liderança, e por conseguinte, as ovelhas que seguem essa liderança, a imarcessível coroa de glória. Sabem por quê? Amados do Senhor, porque nós temos que ter muito cuidado nesses últimos tempos. Lá em 1 Pedro 4, que acabamos de ler, quando vede que o dia se aproxima. Irmãos, estamos próximos, e o Senhor reconhece lideranças que lhe obedecem, que se pautam, quero repetir, por um fim proveitoso, que não permitem divisão, que não dão crédito à acusação, mas que dão crédito à exortação, consolo e edificação. Nós temos que ter essa visão. Ainda aí, em 5 de Hebreus, que eu li até o versículo 10, continuemos. Isso é para mim, é para você. Preste atenção. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Queridos, preste bem atenção. Tudo isso que lemos anteriormente, tudo isso que está coadunado num só pensamento espiritual, nós não podemos ser tardios em entender, sob pena de cairmos em verdadeiras arapucas do inferno. Não é de pessoas não, do inferno. Os desígnios do diabo que vem para dividir, para quebrar o corpo. Temos que ter essa visão. Primeiro, preste bem atenção. Você obedece o corpo. Você obedece o corpo na pessoa da liderança. Quando você olha para o líder, para a liderança, seja ele quem for aqui, os nossos pastores, nossos líderes, você olha para eles como sendo eles representantes de Cristo. Você olha para eles como dispenseiros da glória de Deus. Você olha para eles como representantes do Senhor. Você olha para ele como os presbíteros, pastores, que foram por ele, o Senhor, delegados, instituídos, cercados de fraquezas, mas por ele instituídos. Aí o Senhor te diz: meu filho, se tu não amas ao homem pastor Gabriel, se tu não amas ao homem Afrânio, se tu não amas ao homem pastor Paulo Giovanni, pastor Anailfe, missionária Maria Simone, todos os presbíteros, para não citar todos estão aqui. Você, escute o que eu vou lhe dizer, você não ama a Deus, a quem você não está vendo. Por isso, igreja, o meu critério, algumas pessoas, não aqui, em nome de Jesus, filhos, não aqui,
Mas algumas pessoas lá fora dizem, rapaz, esse pastor parece que não bate bem não. Ele liga, só vem para a igreja, não sei de onde. E aí, meu amado, tudo bem. Às vezes, no começo, né, meu amor, algumas pessoas eu tive que ir na fonte para saber. Quando eu libero também, eu preciso saber para onde vai. Precisamos abençoar e mostrar, filho, filhas, onde é que vocês estão indo. Vocês conhecem os frutos, você conhece o ministério. Porque o Senhor sofreu, suportou, sangrou e obedeceu para se tornar o nosso sumo sacerdote. O verdadeiro líder, ele sofre, ele sangra, ele chora, ele lamenta, ele luta pelas ovelhas, para não perder sequer uma. Quantos estão entendendo? A esse respeito, 11, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Você sabe que é difícil, né? Para você entender essa visão espiritual, é um pouco dificultoso. E difíceis de entender, olha lá, e de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Isso é para mim, irmão. Todos nós temos que estar aptos, ávidos e ansiosos por ouvir as verdades segundo liderança, segundo o Supremo Pastor, segundo pastores, como é o líder. Olha o que ele diz lá no Velho Testamento: vocês que não honram, que não glorificam o meu nome, feche as portas. Eu não vos conheço, vocês servem no meu altar pão imundo. Então é por isso que temos esse cuidado. Então vamos lá. Pois, 12, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos, da doutrina, dos ensinamentos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Alguém diz, pastor, essa pregação, por exemplo, ela é muito ministrada. Todos nós, líderes, já pegamos partes dela. Sempre aqui, irmãos. Mas aí alguém diz, pastor, eu não tinha ainda entendido dessa forma. Se eu não entendi, eu tenho que ter a humildade. Senhor, apesar do tempo decorrido, eu não ainda consegui entender o que é corpo. Eu ainda não consegui discernir o que é corpo. E por que isso é interessante? Quem não discerne o corpo, come e bebe condenação para si próprio. Então, amados, é muito lindo o amor de Deus, mas Ele está te dando um lembrete. Alguém, eu só tenho 3 dias de convertido, só tenho 2 meses, não se preocupe, o pouco que você tem já vai te servir de extrema valia para Deus. Mas o que o Senhor está dizendo, tudo que nós lemos antes, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos, da doutrina de Deus, assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. O que é alimento sólido, irmão? Lá vem a mensagem, você ouve e passa pelo crivo, pega o coador de exortando, consolando, edificando. Pega o coador de que não haja divisão no corpo. Pega o coador que diz, olha, amados, veja a origem. E você já deveria estar sendo detentor de alimento sólido e se alimentando, não retrocedendo para batismo, que é lindo, tudo que de Deus é lindo. Mas são suplementos, são elementos basilares, básicos, são elementares. Batismo, salvação, que é a coisa mais linda que tem, isso aqui. Então o Senhor diz, para lá, eu vou puxar um leitinho de novo, porque se eu der alimento sólido, alguns do meu povo vão ter uma congestão. Vão ter uma congestão estomacal, no estômago espiritual, vão ter uma total desfunção. Então olha lá, devíamos ser mestre nesse assunto, de que Cristo é o supremo pastor, de que Ele é que consagra o homem concernentes às coisas de Deus, de que Ele aprendeu a sofrer, aprendeu a ser homem, sofrendo na carne angústias, para se tornar o salvador daqueles que lhe obedecem, irmãos, segundo essa visão. E isso é maturidade.
Isso é crescimento. Isso é para todos nós. Isso é lindo. Olha lá. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, amados, eu posso ser uma criança? Posso, se não praticar esses elementos sólidos, se eu não tiver em mãos essa visão da palavra, para ser eu, junto com vocês, mantenedores do vínculo da perfeição, de não causarmos desunidade na unidade do corpo. Então somos crianças, não temos força para dizer, querida, querido, fulano, cicrano. Nós precisamos entender que somos servos de Cristo. E Ele nos ama. E Ele quer nos dar a vida eterna aos que lhe obedecem. Segundo esses padrões, eu não posso, amados, deixar de amar o meu pastor Gabriel, meu pastor Paulo, minha pastora Naif, meus líderes, meus presbíteros, Amara Sueli, que é uma bênção de maturidade, essa mulher de Deus, meu diácono Fulvio, meus diáconos Oswaldo e Aline. Eu não posso. Sabem por quê? Porque, meus amados, o Senhor, Ele está dizendo a Franho, se tu não amares a eles como teus líderes, que você está vendo, meu filho, como é que você diz que ama a Deus, que é autoridade sobre a vida deles? Como é que você diz que está respeitando a Deus? Aí no dia o Senhor dirá, eu não vos conheço. Amados, que em nome de Jesus tenhamos necessidade de alimento sólido. E hoje mesmo, você pode dizer, sair daqui hoje, você pode dizer daqui a pouco o Espírito Santo, você pode dizer assim, olha, hoje eu vou sim tomar um leitinho, que sempre é bom, né? Tomar um leitinho para fazer um forrinho, mas eu vou querer sempre alimento sólido. Sabem por quê, meu irmão, meu amado? Com alimento sólido, o diabo vai olhar para ti e vai dizer, com esse eu não vou brincar, porque eu vou cair por terra. Então ele vai procurar crianças no discernimento para fazer angústia na igreja. E todos nós temos a capacidade, não só os líderes, de obstaculizarmos, de impedirmos isso. Amém, amados? Para que tenhamos visão. Mas, versículo 4, o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática, reparem isso, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você discerniu o que está contra o que nós estamos ministrando a esse parâmetro, aí você detecta mal. O que é mal, queridos? Para que você discerna o mal, eu, você, todos nós, temos que ter as nossas faculdades exercitadas. Exercitadas. E essa palavra de hoje é um exercício para você viver, para você praticar, para que você se mantenha pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para que o diabo não alcance, através das nossas vidas, sucesso. Porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Irmão, quem odeia, aborrece o seu irmão, aborrece o próprio Deus. É assassino, diz 1 João. Isso é para nós, todos. Para entrarmos em rota de conclusão, os amados abram, e todos nós, amados, temos que ter cuidado. Isso é bíblico, isso é a palavra. 1 Timóteo 6, não vou ler todo o texto para remirmos o tempo. 1 Timóteo, capítulo meia dúzia. A partir do versículo 3, que não vai tirar a essência do que está no 1 e 2 não, que é o mesmo sentido espiritual, no mesmo patamar. Preste bem atenção. 6 de 1 Timóteo, a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo,
E com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que o temor a Deus, supondo que a piedade, supondo que a submissão ao Senhor é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é o temor a Deus, é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, entendamos que o diabo, o nosso inimigo, vai usar e vai tentar. Irmão, ninguém escapa. Olha o que eu estou lhe falando. Ninguém escapa. Nenhum pastor escapa de mirabolantes ofertas do diabo. Por quê? Porque, irmãos, a graça de Deus não é fonte de lucro. Agora, o que é fonte de lucro? É quando você exercita o amor, o temor, o respeito, a piedade a Deus com contentamento. Tem dois extremos. Quem almeja o episcopado, excelente obra, almeja. Para Deus é o top, para Deus é tudo. Mas Paulo diz lá, por causa da dureza do povo, somos fracos, vocês fortes, passamos vergonha, passamos tribulações, vocês são abençoados, para que em tudo seja Cristo engrandecido na nossa vida. Amados do Senhor, hoje rapidamente, eu vi com a Nailf, ela me apresentou um projetinho lindo do zelador, do serviçal. É uma fábula que lavava, passava pano, e o rei diz assim para o seu oficial: mas esse cara vive rindo, esse cara vive alegre. E um dia o rei o chamou: por que você vive rindo, você vive alegre? Ele falou: tenho uma casa humilde, um teto sobre minha família, tenho que comer e beber todo dia, estou contente. E o oficial disse: quer ver ele mudar? Aí deram 99, colocaram na porta da casinha dele 99 moedas de ouro. Com mais uma ele se tornaria, já era rico, milionário, mas com mais uma ele se tornaria de fato riquíssimo. E nesse momento ele volta ao palácio e o rei, claro que tinha controle sobre o que foi dado, é uma fábula, começa a olhá-lo meio esquisito, meio chateado, meio rancoroso, meio cansado, já não fazia aquilo com gratidão. Então o rei chama o seu oficial e diz: o que é isso? Aí o oficial diz: é o seguinte, ele era pobre e agora ele quer mais uma moeda de ouro para tornar-se muito rico. Ele não vai parar. E ele viu aquele serviçal mudar completamente. Isso é para a minha vida, isso é para as nossas vidas. Irmão, o diabo, ele oferece sempre benesses, ele oferece sempre alguma coisa para te tirar da presença de Deus. Não é só a liderança não, em nome de Jesus, você mesmo. Ah, pastor, estou ganhando bem. Isso não é pecado, o dinheiro é bom, queridos. Continue ganhando bem, mas seja temente a Deus, seja obediente à sua liderança, seja contribuinte do vínculo da unidade na igreja. O Senhor vai te fazer abundar e superar, abundar mais e mais ainda. É visão de Deus que tu prosperes, meu amor. É por isso que Deus faz isso. Ele pega uma igreja abençoada, uma liderança que se nega, uma liderança que se dá e que não tem o ministério como fonte de lucro, mas com contentamento é fonte de lucro divino. O Senhor vai abençoar a igreja. Teremos aqui pessoas abençoadas, prósperas, fiéis na palavra. Isso é para mim.
O amor do dinheiro, afranho, é a raiz de todos os males? Claro que é para mim. É para você, para todos nós. Internauta, para você também. Então, nessa noite, Deus, que entendamos, Pai, que a piedade, o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, a reverência a Deus, a sujeição aos seus valores e à sua palavra, não é fonte de lucro, Pai Santo. Que nós possamos nos livrar disso, e toda a congregação, e todos esses amados irmãos que nos ouvem aqui e pela internet, aqueles que por um motivo justo aqui também não estão, sejam alcançados, Pai. E que essa palavra reverbere e ecoe no nosso coração. Que pratiquemos essa palavra, não só essa, mas toda a palavra do Senhor. Que ouvirmos, ela é exercício, ela é fragrância, ela é potência, ela é vida para as nossas vidas. Mantenha a tua igreja unida, Pai. Obrigado por esses amados que amam a tua palavra, que amam o teu evangelho, que são sempre dispostos a darem sua vida pelo amor do teu nome. E eis que tu vens sem demora, e eis que o Senhor está voltando. E toda vez e a cada vez mais, enquanto vemos, irmãos, que o dia se aproxima, submetamo-nos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Como é, pastor, que eu faço isso? Olhe para o seu líder como se ele fosse o próprio Senhor aqui na tua frente. Ame-o, que o Senhor te amará. Nos notáveis tem Ele o seu prazer. E por isso a alegria do Senhor é nossa força. Se quisermos, vamos aplaudi-los.